A história do cangaço. Mito. Estética e banditismo no sertão. O maior ícone do fenômeno, Lampião, morreu em 1938. Os cangaceiros continuam a intrigar a população, dividir opiniões e inspirar artistas. Em 2023, marcou-se 85 anos do evento simbólico que sinalizou o término do cangaço, um fenômeno histórico profundamente controverso no Brasil. O cangaço, mais notoriamente associado a seu líder proeminente, Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, é um tema que ainda suscita debates sobre a natureza de seus participantes, se criminosos, assassinos ou heróis populares. O cangaço foi um fenômeno abrangente nas dimensões sociais, políticas e culturais de grande parte do Nordeste brasileiro, excluindo apenas os estados do Piauí e Maranhão. O ciclo do cangaço, em termos cronológicos, é frequentemente definido como abrangendo principalmente a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Em sua essência, o cangaço consistia em uma organização social formada por grupos de foras da lei armados que cometeram crimes e ofereceram proteção nas áridas terras da Caatinga. Isso ocorreu em uma sociedade predominantemente agrária, onde muitos não viam mais perspectivas de viver dentro da legalidade. Os cangaceiros inicialmente procuravam satisfazer seus próprios interesses em um ambiente onde o Estado brasileiro estava ausente. Houve uma dualidade na percepção dos cangaceiros, com uma parte da população vendo-os como heróis humildes que agiam como uma espécie de proteção alternativa, enquanto outra parte os enxergava como criminosos violentos que destruíam cidades, cometiam estupros e desrespeitavam a lei. Essas opiniões divergentes persistem até hoje. No cangaço, as forças policiais encarregadas de lidar com os cangaceiros eram conhecidas como volantes. Curiosamente, esses policiais frequentemente usavam trajes semelhantes aos dos cangaceiros, o que levou a confusões em algumas ocasiões. As volantes também eram conhecidas por agir com violência contra a população local. A origem do termo cangaço é incerta, mas a explicação mais aceita está relacionada à palavra canga ou cangalho, que se refere a uma peça de madeira que une os bois lado a lado em um arado ou carro de bois. A imagem dos cangaceiros carregando seus bacamartes nos ombros era comparada ao canga que unia os bois. Os cangaceiros, em sua maioria, eram homens que viviam à margem da lei, mas a participação feminina começou a se tornar mais significativa na década de 1930. Eles roubavam, saqueavam e matavam de acordo com seus próprios interesses e muitas vezes atendiam aos desejos de seus protetores, conhecidos como coiteiros, que podiam ser governadores, proprietários de terras, vaqueiros, ou pessoas comuns. A proteção desses poderosos foi um dos fatores que permitiram a persistência do cangaço ao longo das décadas. Havia várias motivações para ingressar no cangaço, incluindo desesperança, vingança familiar, pobreza e seca. Lendas envolviam os cangaceiros, como a crença de que usavam sandálias ao contrário para confundir seus perseguidores. Lampião, por exemplo, usava solados retangulares para evitar deixar pegadas que revelassem sua direção. No que diz respeito ao comportamento sexual, existem divergências de relatos. Alguns afirmam que as relações no cangaço eram mais livres do que na sociedade da época, enquanto outros argumentam que essas práticas eram raras e muitas vezes vinculadas a crenças religiosas. Durante a maior parte do ciclo do cangaço, apenas homens faziam parte dos grupos. Alguns dos cangaceiros mais emblemáticos incluem Jesuíno Brilhante, potiguar que se tornou cangaceiro em 1871 devido a um caso de vingança e foi morto em 1879. Antônio Silvino, pernambucano que atuou entre 1897, após o assassinato de seu pai, e 1914, quando foi preso. Foi libertado em 1937 por indulto do presidente Getúlio Vargas e faleceu 7 anos depois.
Senhor Pereira, pernambucano que entrou em atividade em 1917 e largou o cangaço em 1922 após vingar a morte de seu pai. Ele se estabeleceu em Goiás e faleceu em 1979. Lampião, pernambucano que se tornou cangaceiro em 1919 para vingar a morte de seu pai. Ele assumiu o comando do grupo de Senhor Pereira quando este deixou o cangaço e foi morto em 1938 pelas forças policiais. Corisco, alagoano que ingressou no cangaço em 1924 como forma de se proteger de retaliações após matar o filho de um coronel. Foi morto pelas forças policiais em 1940. Maria Bonita, baiana cuja família simpatizava com Lampião e recebeu o grupo em sua fazenda. Ela fugiu com Lampião em 1930, tornando-se a primeira mulher a se tornar cangaceira. Maria Bonita foi morta em 1938, durante uma emboscada das forças policiais. Embora o cangaço tenha suas raízes na década de 1870, ele atingiu seu auge durante a Primeira República, 1889 a 1930, um período caracterizado por um sistema político mais descentralizado e pelo poder dos coronéis, proprietários de terras com grande influência política e econômica local. O cangaço coexistiu com outros conflitos rurais, como movimentos religiosos e trabalhistas, que surgiram devido a desigualdades sociais e agrárias. O cangaço, sendo um fenômeno de destaque, atraiu a atenção nacional nas décadas de 1920 e 1930, sendo frequentemente tema de discussões e lendas nas cidades onde passou. As opiniões sobre os cangaceiros variavam, refletindo sua dualidade como heróis populares e criminosos. O fim simbólico do cangaço com a notícia do falecimento do líder mais proeminente. Diversos grupos de cangaceiros começaram a abandonar o cangaço, temendo ser alvos de repressão. O governo do presidente Getúlio Vargas ofereceu anistia àqueles que se entregassem, o que desempenhou um papel significativo na dissolução desse fenômeno. Nesse período de declínio, Corisco, que se destacava como o principal cangaceiro, foi morto em 1940 pelas forças policiais no município de Barra dos Mendes, na Bahia. Ele havia sido um membro do grupo de Lampião. Muitos cangaceiros optaram por fugir ou cumprir penas, conseguindo posteriormente se reintegrar à sociedade de maneira legal, e alguns viveram até idades avançadas. A presença do cangaço na consciência nacional. Os cangaceiros ainda são associados a imagens de coragem, como homens e mulheres intrépidos que desafiaram o poder político e a elite agrária, embora, em muitos casos, suas ações tenham envolvido o apoio de figuras influentes e não tenham sido verdadeiramente rebeldes. Os feitos e lendas relacionados aos cangaceiros têm sido uma fonte de inspiração para histórias na literatura de cordel, cinema e teledramaturgia, perpetuando a imagem de aventureiros destemidos. As roupas e acessórios dos cangaceiros eram funcionais, permitindo proteção contra o sol, o calor e os espinhos, bem como facilidade de movimento durante conflitos. Apesar disso, mantinham uma estética característica, com peças ornamentadas, coloridas e adornadas com ouro, moedas e símbolos. Muitos cangaceiros eram habilidosos costureiros. O historiador especializado em cangaço, Frederico Pernambucano de Melo, comparou a exuberância e imponência de seus trajes aos cavaleiros medievais da Europa e aos samurais japoneses. Entre todas as vestimentas e acessórios, o chapéu tornou-se o símbolo mais icônico dos cangaceiros. Com suas abas dobradas e emblemas que evocavam poder e proteção, o chapéu se transformou em um emblema distintivo da cultura do sertão nordestino e, de fato, de toda a região Nordeste. Personalidades brasileiras e estrangeiras já ostentaram publicamente chapéus inspirados na estética do cangaço, sendo comum que políticos, especialmente durante campanhas eleitorais, usem esses chapéus para se conectar com o eleitorado nordestino. O cantor Luiz Gonzaga, um ícone da cultura brasileira no século XX,
Expressou em diversas ocasiões que sua infância no interior de Pernambuco foi profundamente influenciada por Lampião. Gonzaga, ao longo de sua carreira, frequentemente vestiu roupas que lembravam o traje dos cangaceiros e compôs canções que faziam referência a esse universo. O cangaço não apenas deixou uma marca indelével na história do Brasil, mas também continua a despertar interesse e fascinação nas gerações posteriores. Sua influência persiste em várias formas, desde a dança do chachado até o estudo e a reinterpretação de sua história. Aqui estão alguns motivos pelos quais o cangaço mantém seu apelo duradouro. Dança do chachado e cultura viva. A dança do chachado, frequentemente associada ao cangaço, continua a ser uma parte vibrante da cultura nordestina. Os passos ágeis dos pés simulam a prática de chachar as plantações de feijão, e essa dança era usada para celebrar ataques bem-sucedidos e proporcionar entretenimento em locais remotos. O chachado ainda é dançado e a música do cangaço ecoa em várias partes do Nordeste. Mitologia e figura de Lampião. Lampião, o líder cangaceiro, era conhecido por seu desejo de notoriedade e destemor. Embora fosse praticamente desconhecido até 1922, seus feitos passaram a figurar nas manchetes dos principais jornais do Nordeste. Em 1926, ele concedeu uma entrevista ao jornal Ceará, tornando-se mais conhecido. Sua exposição à mídia e a colaboração com o libanês Benjamin Abraão, que registrou fotos e vídeos do grupo de Lampião com sua permissão, ajudou a preservar a imagem dos cangaceiros para gerações futuras e forneceu um rico campo de pesquisa para historiadores. Pesquisas contínuas. A história do cangaço continua sendo objeto de estudos, livros e biografias, mesmo após 8 décadas. A pesquisa abrange uma ampla gama de tópicos, incluindo o papel das mulheres no cangaço, o que desafia a visão tradicional de que elas desempenhavam um papel secundário. Essas novas leituras, como as biografias de Maria Bonita, por exemplo, oferecem uma perspectiva mais completa sobre o fenômeno, questionando estereótipos. Além de novas perspectivas sobre o cangaço, também surgiram interpretações que desafiam os estereótipos tradicionais. Por exemplo, a ideia de que Lampião poderia ter sido homossexual e ter tido um relacionamento com um dos membros de seu grupo é uma tese controversa que gerou debates significativos. Essas discussões aprofundam a compreensão do cangaço e de seus protagonistas. Estética do cangaço. Mesmo os aspectos relacionados à moda e à estética do cangaço são áreas recentes de estudo. Por décadas, a ideia de que Lampião costurava foi desacreditada, mas evidências fotográficas e relatos de ex-cangaceiros revelaram a verdade. A vestimenta e os acessórios dos cangaceiros, incluindo o icônico chapéu, são elementos que ainda são explorados e reinterpretados na cultura atual. Influência internacional. O cangaço transcendeu as fronteiras nacionais, com o filme O Cangaceiro, dirigido por Lima Barreto na década de 1950, ganhando prêmios internacionais e lançando a fama de Lampião em escala global. A notoriedade do cangaceiro chegou a ser noticiada no The New York Times, que o descreveu como o bandido e assassino mais cruel do mundo ocidental. Comparativos internacionais. Embora o cangaço seja singular na história do Brasil, existem paralelos internacionais em outras partes do mundo. Na Europa Central e nos Balcãs, havia os haiduques, grupos de origem humilde que desafiavam autoridades e pessoas ricas, tornando-se símbolos de heroísmo e liberdade. Da mesma forma, na Hungria do século XIX, os betyários atuavam como bandidos que roubavam dos ricos para dar aos pobres, inspirando lendas e criações artísticas. O cangaço, com suas complexidades e peculiaridades, continua sendo uma área rica de estudo, celebração e reflexão, tanto dentro como fora do Brasil.